Prepare-se para ter sua mente desafiada. A história que aprendemos sobre as origens de Israel pode não ser completa. Por séculos, um local fundamental permaneceu à margem do grande relato bíblico, quase esquecido pelo tempo, pelas tradições e pela própria história oficial. Mas a terra começa a falar, e o que ela revela é profundo, desconcertante e impossível de ignorar. Escavações recentes trouxeram à tona evidências que forçam estudiosos, arqueólogos e leitores da Bíblia a reconsiderarem tudo o que achavam saber sobre o início da fé israelita. Um lugar anterior a Jerusalém, anterior ao templo, anterior ao centro político que conhecemos. Um local onde, segundo os textos sagrados, Deus escolheu habitar entre o seu povo. E se a primeira capital de Israel não foi Jerusalém? E se o tabernáculo descrito na Bíblia esteve fixo por séculos em um lugar que quase não aparece nos discursos modernos? Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre Shiloh pode mudar para sempre a forma como você lê a Bíblia. Na região montanhosa da Cisjordânia, arqueólogos vêm desenterrando sinais que apontam para algo muito maior do que um simples assentamento antigo. Shiloh surge como um centro organizado, estratégico e profundamente sagrado. Um local mencionado na Bíblia como o ponto de encontro das tribos de Israel após a conquista de Canaã. Ali, segundo os textos bíblicos, Josué reuniu o povo, distribuiu a terra prometida e estabeleceu um centro administrativo e espiritual. Não estamos falando de um acampamento provisório, mas de um lugar que funcionou como o verdadeiro coração da nação nascente, antes mesmo de Jerusalém existir como capital. Cada camada escavada reforça a ideia de que Shiloh foi o primeiro eixo de poder, fé e identidade de Israel. Um berço esquecido, agora redescoberto, que começa a ocupar novamente o lugar que sempre teve na narrativa bíblica. O que mais chama a atenção dos pesquisadores são buracos talhados diretamente na rocha, dispostos de forma precisa e alinhada. Essas estruturas, conhecidas como sapatas, correspondem de maneira surpreendente às descrições bíblicas da sustentação do tabernáculo, a tenda sagrada mencionada repetidamente na Bíblia. Esses encaixes não são aleatórios. Eles indicam que vigas de madeira foram fixadas ali, sustentando uma estrutura estável, organizada e permanente. Isso desafia a ideia de que o tabernáculo era apenas uma tenda móvel, desmontada constantemente durante o período dos juízes. As evidências sugerem que o tabernáculo permaneceu em Shiloh por mais de 300 anos, um período longo demais para ser ignorado. Um dado que transforma completamente a compreensão histórica do culto descrito na Bíblia. Essas sapatas de pedra revelam algo ainda mais profundo. Shiloh não era um local transitório, mas um centro religioso consolidado. Um espaço preparado para sacrifícios, rituais e para a presença constante da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da tradição bíblica. A Bíblia relata que a arca permaneceu em Shiloh até os dias do profeta Samuel. E agora, a arqueologia começa a sustentar esse relato com evidências físicas, silenciosas, mas extremamente eloquentes. O solo confirma aquilo que o texto sempre afirmou. Antes do Templo de Jerusalém ser sequer imaginado, Shiloh já funcionava como o local onde Deus habitava entre seu povo, um detalhe que muda toda a linha do tempo espiritual apresentada na Bíblia. A conclusão é inevitável. Shiloh foi a primeira capital real das tribos de Israel. O centro espiritual, político e religioso, onde a Arca da Aliança permaneceu e onde o culto bíblico floresceu por séculos. Um lugar que, por razões históricas e teológicas, acabou ofuscado pela ascensão posterior de Jerusalém. Mas a Bíblia nunca apagou Shiloh. Ela apenas foi deixada em segundo plano pelas narrativas posteriores. Agora, os vestígios que emergem da terra devolvem a Shiloh sua importância original, revelando um epicentro sagrado que moldou a fé israelita. O que foi esquecido está sendo lembrado, e o que foi minimizado começa a ser revelado. A história bíblica é mais profunda, mais antiga e mais complexa do que muitos imaginam. Se esses achados sobre Shiloh já mudaram a forma como você enxerga a Bíblia, imagine o que ainda está escondido. Curta,
Compartilhe e se inscreva para continuar explorando revelações arqueológicas que conectam fé, história e escrituras. Fique por dentro das descobertas que estão transformando a leitura da Bíblia diante dos nossos olhos.